Vamos lá ao texto bíblico, 2 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 25. O extraordinário em nós, o exemplo de Davi. Vamos lá, o texto bíblico diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias. Resolve, isso aqui me atende, tá? Com a espada, bora lá, desculpa, deixa eu voltar aqui. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, à sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu se levantou e pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei, chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela e teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou.
Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este chamou Jedidias, por causa do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra santa, soberana, infalível, e, ó Deus, pela proclamação da Tua palavra, nós rogamos a direção absoluta do Teu Espírito Santo. Conduz, ó Deus, cada passo dessa mensagem, que seja toda para o louvor e glória do Teu santo nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O extraordinário em nós é o exemplo de Davi. Agora pode só dar uma diminuída no retorno aqui, que está estourando de novo, tá? Irmãos, isso aqui é técnica. Quem estiver achando ruim, assume depois sonoplastia na semana que vem. Você vai ver o tamanho da luta que é. Pode dar uma baixada significativa aqui. O extraordinário em nós, o exemplo de Davi. Quando nós pensamos no extraordinário de Deus em nós, nós já pensamos em algo fora da curva. Algo que vem para marcar profundamente as nossas vidas. Porque o que é o ordinário? Essa palavra ela tem um sentido meio que pejorativo. Quando alguém está chateado com outro, diz assim, você é muito um ordinário. Mas o sentido principal dessa palavra, a etimologia, o sentido dela, é algo que acontece habitualmente, corriqueiramente, em nosso cotidiano, algo que é natural, algo que é habitual. E quando nós pensamos no extraordinário, é aquilo que vai fazer exatamente algo diferente em nós. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Eu tenho pregado sobre isso e falado, batido nessa tecla aqui na igreja. Porque nós somos de ancestralidade diferente, nós viemos de regiões do país diferente, nós temos preferências, gostos diferentes pelas coisas. Um gosta disso, outro gosta daquilo. Os nossos times são diferentes e está tudo bem em relação a isso. Mas, assim, existe algo que marca uma forte diferença entre as pessoas. E eu acredito que a última mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre isso. Que é exatamente a diferença, como Deus nos olha. Deus nos olha aqui num auditório como esse, numa igreja como essa, Ele vê salvos e perdidos. Então, Deus olha para nós dessa forma. Essa é a forma principal com a qual Deus nos olha. E o que diferencia a luz da palavra de Deus? Eu não estou confabulando, falando com base no nada, estou falando com base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O que diferencia alguém que é considerado salvo de alguém que não é salvo ainda espiritualmente falando? É a salvação em Cristo Jesus. É o fato de o Espírito Santo habitar em você. Nós recebemos a bendita visitação do Senhor. C.S. Lewis, ele é um escritor exponencial, e ele escrevendo lá Crônicas de Nárnia, ele vai desenhar mais ou menos sobre isso aí, discorrendo, falando o seguinte, em um dado momento, aquele que era maior do que todo o universo, ele se permitiu entrar neste cubículo, que era o saco gestacional, no ventre de Maria. Olha que coisa exponencial. Deus que é maior do que todo o universo, um Deus que é chamado na teologia sem medida, porque não tem medida que caiba as dimensões do nosso Deus. Esse Deus se permitiu ser confinado num cubículozinho, na barriga de uma mulher. O extraordinário em nós, assim como o extraordinário, ele habitou em Maria, o extraordinário Deus grandioso, ele veio para habitar em nós. Isso, irmãos, é uma das grandes bênçãos da nossa vida. É um dos grandes distintivos, uma marca forte que nós temos. Os animais não acolhem em si, não tem como um tabernáculo em si. Que palavra linda, a Bíblia diz que nós somos tabernaculados pelo Senhor. Ele nos fez o seu tabernáculo, a sua morada. O cachorro, o gato, eles não têm capacidade de receber o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos. Então não é uma coisa banal, não é uma coisa qualquer. O extraordinário veio habitar em nós. E você sabe que isso se deu especialmente quando a profecia do profeta Joel se cumpriu lá em Atos capítulo 2. Joel havia profetizado que chegaria o momento em que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Quando eles estavam reunidos em Jerusalém e a profecia se cumpriu, o Espírito Santo ele foi difundido, ele foi liberado para habitar nas pessoas. Então, uma nova dispensação, um novo momento na história da igreja acontece. Porque houve um momento que o Espírito do Senhor habitava na tenda, depois na arca, e agora o Senhor diz assim, eu quero uma morada diferente. O Senhor veio habitar em nós. E João fala sobre isso. O Verbo se fez carne e veio habitar não apenas entre nós, mas em nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Isso
nos dá um grande valor. O fato de que o extraordinário, o grande Deus, veio habitar em nós. Muito bem, Davi foi um dos homens diferenciados do Antigo Testamento. Foi um homem que caminhou com Deus. Foi um homem usado de maneira sobrenatural e exponencial com Deus. Das criancinhas aos anciãos, todos conhecem o nome deste homem de Deus chamado Davi. Todos podem contar pelo menos uma experiência de vida e da história que ele teve com Deus. Mas também é um homem que vacilou, porque deixou o ordinário, deixou a rotina, deixou a vida corriqueira, invadiu o seu coração, deslumbrar os seus olhos, muito mais do que o extraordinário. Imagine, dos 150 salmos que nós temos em nossa Bíblia, a maior parte foi escrita por ele. Foi um homem que enfrentou gigantes e de uma maneira sobrenatural venceu. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que Deus tirou do meio dos pastos e o transformou em rei. E aquele homem, irmãos, em algum momento, perdeu dos seus olhos o brilho pela majestade do Senhor. E foi ladeira abaixo, uma verdadeira derrocada. E a mensagem fala sobre isso. Extraordinário em nós, o exemplo de Davi. São pelo menos 4 ou 5 lições para nós. A primeira delas, todos nós estamos sujeitos ao pecado e à queda. Davi, como eu mencionei, já era rei, já era poeta, era um valente do Senhor, mas subestimou a gravidade do pecado. Nunca subestime a gravidade do pecado. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque eu pastorei há pelo menos 15 anos ininterruptamente. E é o que eu mais vejo que neutraliza as pessoas para viverem um sobrenatural de Deus nas suas vidas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus golpeada pelo pecado, ele se sente inválido espiritualmente. Ele se sente nocauteado. Muitas vezes ele se sente paralisado, desmotivado. Eu lembro de uma vez ter ouvido uma palavra do pastor Márcio Valadão, e ele dizendo assim: trabalho não cansa ninguém. O que mais cansa as pessoas é pecado. Guardei aquela palavra e disse: como assim? Como assim? A gente trabalha, a gente se cansa. Mas é aquela fadiga, irmãos, que ela invade todas as dimensões da nossa vida. Porque se você descarregar um caminhão de cimento, depois tomar um banho, tiver uma bela refeição, deitar, você começa a se revigorar. Agora, aquela fadiga da alma, da mente, das emoções, aquela dor espiritual, de você ter sido golpeado exatamente por fazer aquilo que Deus mandou que você não fizesse de jeito nenhum. Isso aqui, irmãos, quebra qualquer um. Digo como pastor, como experiência de cristão, mas também acompanhando tantas pessoas ao longo de toda a vida. Pecado, ele ronda a todos. O novíssimo convertido, com uma semana de convertido, e aquele que já está há décadas caminhando com o Senhor. É tão triste você ver vultos históricos, homens de Deus, alguns de fama internacional. Um deles faleceu recentemente, Jim Swaggart. Era uma lenda viva, mas foi um homem que foi alcançado por causa do pecado. Um homem que pregava para as multidões, provavelmente milhões de pessoas entregaram a vida para Jesus, mas baixou a guarda, vacilou, brincou com aquilo que era perigoso. Quantos alertas nós temos para não baixarmos a guarda? Nos versículos anteriores, capítulos anteriores, vai falar onde foi que tudo isso aqui começou. E o texto ele é tão interessante que diz assim: numa tarde, Davi viu Batseba, aquela mulher que bate o olho e diz assim: defeito só se for pelo lado de dentro, por fora não tem. Numa tarde, não foi nem assim numa festa, badalada, uma noite, talvez foi para a sacada do palácio, a observou durante a rotina, durante o ordinário, a vida comum, habitual, bateu os olhos naquela mulher. No retiro que eu participei da PIB de Balsas, em março de 98, que eu consegui o vídeo do retiro e me identifiquei lá, eu me lembro de uma irmã ter citado um exemplo. Irmãos, nós estamos falando de quanto tempo atrás, né? Quase 30 anos, né? Mais ou menos 20 e poucos anos, quase 30 anos. E a irmã disse assim, numa ilustração de estudo: a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Tem cuidado. Ninguém tropeça em montanha, a gente só tropeça em pedrinha. Spurgeon gostava de dizer assim: os pequenos maus hábitos são como os pequenos ladrões, como os pequenos pecados. Eles
abrem a porta para os ladrões maiores. Os ladrões menores entram por brechas minúsculas e abrem a porta para ladrões maiores. Pequenos maus hábitos abrem portas para grandes tragédias espirituais. Nenhum rio nasce grande. Todos os rios nascem nas gotículas das nascentes. Depois se tornam rios caudalosos. Pode ser o maior rio, Rio Amazonas, Rio Tapajós, Rio Parnaíba, que é o maior rio 100% nordestino em extensão. Todos nascem nas nascentes, pequenas nascentes. Cuidado com pecados que parecem inofensivos. Eles podem ser o início do seu fim. Guarde isso no seu coração. Numa tarde, o homem de Deus, poeta, músico, rei, guerreiro, batalhas tremendas que venceram em nome do Senhor, agora se tornou alguém maculado pelo pecado, nocauteado pelo pecado. A peçonha, o ferrão de Satanás foi penetrado nele, e inoculou nele o veneno. E ele começou a se vulnerabilizar. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Guarde isso no seu coração. O que nos derruba é nos aproximarmos demais do lugar da queda. Um dia perguntaram para um homem adulto que tinha caído da cama durante o sono: por que você caiu da cama? Ele disse assim: porque eu me aproximei demais do lugar da queda. Parece óbvio, mas é. Por que tanta gente, até aquelas que a gente olha e diz assim: eu nunca imaginei que fulano pudesse tropeçar e cair, mas caiu. Por quê? Pelo óbvio, porque se aproximou demais do lugar da queda. O filho de Davi, alguns anos depois, escreveria um alerta para nós, igual aquelas placas indicativas quando a gente vai numa estrada. Curva acentuada à direita, cuidado, reduz a velocidade, cuidado, pista escorregadia, todo cuidado é pouco. O filho de Davi escreveu em tom de alerta para nós. Ele fez pergunta retórica, na língua portuguesa. Pergunta retórica é aquela que a resposta é óbvia. Ele pergunta assim: por acaso alguém trará a brasa sobre o peito e não se queimará? Vai queimar. Por acaso alguém pisará os pés sobre a brasa e não vai se queimar? Vai queimar. Não brinca com fogo. É nitroglicerina pura. Triscou, espoca, explode. E nós não conseguimos dimensionar o impacto disso para a nossa vida espiritual. Nós não temos noção do que o pecado gerou na raça humana. Quando nós entendemos a natureza e a dimensão do pecado, nós não brincamos com o pecado, porque nós sabemos a sua vileza e malignidade, as dimensões que ele pode alcançar. Nós olhamos, por exemplo, para o Gênesis e vemos tudo que Adão e Eva receberam como punição por causa do pecado. Em meio à dor do parto, você dará à luz seus filhos. Ah, pastor, eu tive parto cesariana e consegui escapar. Você já viu a recuperação da cesariana? O risco de infecção hospitalar? O primeiro banho que a mulher tem que tomar, que fica da cor de uma parede branca, igual esse forro aqui. E a dificuldade do pós-operatório. São pelo menos o quê? 7 camadas que tem que se recompor, refixar. Não é tão simples. Então, ainda assim, milhares de anos depois, a gente continua pagando preço por causa do pecado. Deus fala para o homem: por causa do teu pecado, a terra dará cardos e abrolhos, espinho, ervas daninhas. A gente está numa região agrícola. Você tem que fazer correção do solo. Você tem que botar o quê? Calcário. Sou analfabeto, ignorante nessa área. Você tem que tratar. Você tem que ter todo um cuidado metódico, o tempo certo para fazer qualquer coisa. Mas o mato, a erva daninha, não. Você não planta o mato, ele cresce, viçoso, bonito. Ele nasce, se deixar, ele cresce em cima de uma casa dessa aqui. Se um pássaro soltar uma semente, vai brotar. Às vezes a gente vê uma plantinha brotando na fresta de uma parede. Cardos e abrolhos, consequências do pecado, a humanidade sofre. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que até a natureza sofre. E a natureza sofre como uma mulher que está dando dores, que está em meio a dores de parto. Ela sofre porque ela está aguardando o momento de dar à luz. E a Bíblia diz que até a natureza sofre e geme, aguardando a redenção do Senhor na vida da sua igreja. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Em segundo lugar,
O pecado pode corromper nossos valores e desajustar o nosso foco. Ele começa um caminho de decadência espiritual. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Por que ele não se contentou em ser um homem segundo o coração de Deus? Por que ele não se contentou em continuar ali se dedicando ao Senhor? Ele era tanto um líder político nacional, quanto ele era também um homem, uma liderança espiritual. Ele tinha uma família para poder cuidar. Por que ele não se concentrou naquilo ali? Às vezes, irmãos, as nossas distrações, elas são verdadeiras armadilhas para nós. Tem textos muito bons na internet, por exemplo, no YouTube, do pastor John Piper, e ele vai falar sobre entretenimento, os riscos e os perigos do vício em entretenimento. Cuidado, porque às vezes nas distrações nós abrimos portas para que o mal entre e alcance o nosso coração. Aquele homem de Deus, aquele gigante espiritual, começou a trilhar o caminho da decadência espiritual. Diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Primeiro, ele apenas cobiçou, mas não parou por ali. Então, como eu falei para vocês, a citação da irmã no Retiro em 98. Você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Então, você tem como romper com o mau pensamento. Agora, se você ficar financiando e nutrindo o mau pensamento, você vai ser derrubado. Você vai ser golpeado, nocauteado e vai ser derrubado. Tem que ter uma ruptura com o mal em nossa vida. Davi não teve essa quebra, essa ruptura. Ele viu uma mulher linda, e aonde você vai? Você é homem, você pode ver mulheres lindas. Você é mulher, você pode ver homens lindos, atraentes. Então, é uma obrigação do seu coração você aprender a se disciplinar. Ele viu aquela mulher, ele a cobiçou. Ele buscou saber quem ela era. Ele forçou uma aproximação. Ele se aproximou, então ele começou a conceber aqui na cabeça. A Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Todo grande crime, todo grande pecado começa nos pensamentos. De tudo que você tem que guardar, diz a Bíblia, guarde o seu coração. A gente faz o seguro de vida, a gente faz o seguro de carro, a gente resguarda a nossa casa, põe concertina, serpentina, põe cerca elétrica, vídeo monitoramento, contrata o guardinha do apito que passa na rua na motinha, a gente faz amizade com a PM, a gente compra um Rottweiler, um Pitbull, a gente protege o patrimônio. Protege o patrimônio. Você vai fazer uma viagem, você assina ali, aceita o seguro de viagem internacional, viagem aérea, enfim. E a Bíblia diz, nós não guardamos o coração. De tudo que você tem que guardar, a Bíblia diz, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Tudo, enfim, tudo enquanto outros erros. Isso aconteceu com Davi. Ele foi entrando num cipoal, ele foi entrando num emaranhado sem fim. Então ele viu aquela mulher, se aproximou. Daqui a pouco ele tem uma relação com ela. E pensava, pode ser uma relação episódica. Ela engravida. Quando ela engravida, ele entra em pânico. E agora, o que eu vou fazer? Ele começa a tramar. O homem de Deus, o santo, piedoso, ele começa a arquitetar. Como é que eu vou esconder esse mal aqui? Ele poderia imediatamente ter enfrentado. Pessoal, reconheço aqui meu erro, meu pecado. Vi essa mulher, cobicei. Foi um abuso de autoridade, porque eu sou a maior autoridade que tem aqui nessa região inteira. E eu aproveitei da minha posição para aproximar. O marido dela está lá na frente, no fronte de batalha, se expondo com risco real de morte. E eu desonrei um dos meus soldados mais fiéis. Eu fui um verdadeiro canalha, mas eu reconheço o meu erro. Não aconteceu isso. Ele quis fazer o quê? O que a maioria de nós quer fazer. Tenta esconder o pecado. E isso aqui, irmãos, é o começo de uma grande falência espiritual. Cuidado com a tentativa de camuflar pecado. Eu pastorei as 2 últimas igrejas, eu cheguei e eu comecei a fazer uma oração que eu não estava dando conta de pastorear. Aí comecei a pastorear e o trem não andava. Eu disse, rapaz, só pode ser pecado, vem aqui, incubado. Aí comecei a fazer uma oração perigosa, que até aqui eu já comecei a fazer. Eu disse, Senhor, pipoca toda tampa de esgoto. Aperta a ferida para sair o pus e o carnegão, o furúnculo, a nascida. Porque o Senhor não age onde tem pecado. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com Acã. Eles foram invadir, sitiaram
Jericó, e Deus diz, não pega nada que tem lá, vocês vão ficar tentados, porque tem ouro, tem muita coisa boa, mas não pegue, porque tudo que tem ali foi amaldiçoado. É anátema, se você pegar, você vai levar maldição para a sua casa. E eles foram e pegaram. Acã pegou, escondeu na roupinha e levou para casa. O povo começou a ter derrotas exponenciais. Porque Deus pune o pecado. Cuidado com o pecado. Não tente camuflar. Quando eu vou conversar com casais, em crise ou não, eu tenho uma estratégia. Vou revelar aqui a estratégia. Eu gosto de conversar primeiro em separado. Depois eu converso com os dois juntos. Por quê? Porque a mulher vai contar tudo. O homem, ele dá uma volta pela Batavo, ele sobe lá pela Serra do Penitente, ele vai por Alto Parnaíba, ele dá a volta pelo Ceará e não conta. Mulher, com 15 minutos, ela me fala o que eu preciso saber. E isso retarda o nosso tratamento. Então, para vocês que são homens, mas também mulheres, viu? Trabalhem com a verdade. Não dificultem o tratamento de Deus na vida de vocês. Às vezes, como pastor, eu digo assim, eu sou um médico, eu sou como um médico espiritual. Não adianta você chegar no médico e camuflar e esconder os sintomas. Ah, porque eu estou com vergonha dele descobrir, meu amigo, o camarada está ali para te ajudar, para te tratar. Espiritualmente a mesma coisa. A gente tem que trabalhar com a verdade, com a transparência e com a sinceridade. Porque isso agrada ao Senhor. A Bíblia diz que ao coração quebrantado, Deus não despreza. Nós queremos muitas vezes manter uma postura, uma imagem, que simplesmente aquilo vai nos levar para dentro do buraco, se nós não buscarmos o tratamento o mais rápido possível. Eu fui no sepultamento de uma senhora em Braslândia, quando eu pastoreava lá. O marido tinha falecido de câncer de próstata, e já era o segundo casamento dele, a primeira esposa tinha falecido, era um idoso, era um casal idoso. E aí, pouco tempo depois, a senhora faleceu também. Eles eram pais, pai e madrasta, de um obreiro meu de congregação. Aí eu fui para o culto fúnebre, e eu disse assim, fulano, o que foi com a Marlene, rapaz? Que doença foi essa? Disse, pastor, câncer de mama. Câncer de mama. Eu disse, mas como é que foi? Tão súbito, tão rápido? Não, pastor, o médico falou que pelo menos há 10 anos esse câncer já existia. Ela sabia, mas escondeu. Não faça isso. A Bíblia diz que quem confessa seu pecado e o abandona, alcançará a misericórdia do Senhor. No meio da aflição, da angústia e da dor, Davi escreveu um dos salmos mais lindos que nós temos na Bíblia, que foi o Salmo 51. E ele fala exatamente sobre esse momento de abatimento espiritual. Mas as nossas dores não são em vão. Se nós permitirmos, Deus pode usar aquela nossa dor para ser exatamente o começo da nossa cura. O começo da nossa cura. Já se falou que ostra feliz não faz pérola. E no meio daquela grande dor, daquele grande abatimento e aflição, ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 ele se derrama diante do Senhor. Ele repete o que está no texto. Senhor, eu pequei, eu reconheço o meu pecado. Contra ti pequei. Fiz o que era mal diante dos teus olhos. Reconhecimento de pecado. É o que a Bíblia diz. Quem reconhece o seu pecado, quem identifica, reconhece o seu pecado e o abandona, confessando seu pecado, alcançará misericórdia. Mas Davi também vai descrever. Ele disse assim, enquanto eu calei, os meus ossos se enfraqueceram. Porque o pecado vai nos desnutrindo. É igual o câncer, o cancro. Ele tem a capacidade de nos desnutrir, de nos deixar completamente esquálidos, derrotados, destruídos, abatidos. Vai devorando, vai devorando. Daqui a pouco aquele câncer espiritual ele vira metástase, porque ele atinge todo o nosso ser, as dimensões completas do nosso ser, corpo, mente, alma, espírito, as relações interpessoais, nossa família. Nós viramos uma bomba ambulante. Homens de Deus estão sujeitos a isso aqui, mulheres de Deus estão sujeitos a isso aqui. Cuidado. O pecado pode corromper nossos valores e desajustar o nosso foco. Em terceiro lugar, o próprio Deus nos alcança com a sua justiça e juízo. Versículos 1 a 9, está projetado aqui, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Não foi Satanás que mandou.
foi o pastor da igreja apenas, foi o próprio Deus se importa. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. Ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel, de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. O teu pecado te alcançará. Foi o que Deus disse para Caim. O pecado está à porta, Deus disse para Caim, antes dele matar o irmão: o pecado está à porta. Compete a ti resistir ao pecado. Mas se você ceder ao pecado, o teu pecado te alcançará. Você pode pecar em Balsas e ir para a Tailândia. As consequências do teu pecado te alcançarão. O próprio Deus vai tomar conta e vai tomar satisfação. Deus nos alcança com a sua justiça e com o seu juízo. Deus chama Jonas e o manda para Nínive, ele vai para Tarsis. Deus o manda para o norte, ele vai para o sul. Deus o alcança no meio daquela viagem. E Deus levanta uma turbulência. E Deus está a ponto de fazer toda aquela história se acabar. Porque ali havia um homem em desobediência a Deus. Quando nós optamos por pecar, nós nos tornamos um para-raio do juízo de Deus. Nós estamos invocando o juízo de Deus sobre a nossa cabeça. E quem estiver perto de nós vai ser irradiado. Vai ser alcançado pelo efeito, como que o efeito de uma bomba atômica. Quem estiver em nosso raio de convivência vai ser alcançado. Cuidado com o pecado, porque o próprio Deus nos alcança com a sua justiça e com o seu juízo. A Bíblia diz que nós não temos como esconder nada de Deus, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar contas. Deus sabe de tudo. A Bíblia diz que para Deus dia e noite são a mesma coisa. E a Bíblia também nos alerta que, por mais que a gente seja bom em disfarçar o mal feito, os erros e os pecados que cometemos, a Bíblia diz que tudo aquilo que no oculto foi feito, dos telhados há de ser proclamado, que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e que aquilo que no oculto foi feito dos telhados há de ser proclamado, é só uma questão de tempo. O próprio Deus desmascara, o próprio Deus traz tudo à tona. Deus usou com Natã uma grande sabedoria para conversar. Irmãos, ao longo desses quase 15 anos de ministério pastoral, eu já devo ter conversado com milhares de pessoas, milhares de ovelhas. Eu dei para vocês mais ou menos um aperitivo de como é que funciona. Por exemplo, homem, em regra, é muito ruim para você conversar, porque ele é muito assim, sabe? Ele é igual um mandi, um piau, escapulindo. É muito escorregadio, é igual você tentar apertar um sabonete. Ele se arma, é muito difícil, é muito difícil. Muitas vezes a gente tem a mesma estratégia de Natã, profeta Natã. Você vai conversar, você já sabe a história toda, mas você dá a chance da pessoa falar a verdade. A pessoa não fala, às vezes a cara nem treme. E eu sempre digo para as minhas ovelhas o seguinte: mais cedo ou mais tarde a gente descobre, a verdade vem à tona. Você não está prestando conta para homens, mas é para o próprio Deus. Isso aqui é para o teu bem, isso aqui é para o teu bem, é para a tua restauração. Não esconda pecado, não esconda pecado, porque o medo de reconhecer e tratar um pecado faz com que você cometa outros pecados. Pelo fato de Davi ter medo e vergonha, talvez,
de reconhecer e enfrentar o seu pecado, ele atraiu outros pecados. Um abismo chama outro abismo. Primeiro ele cobiçou, depois ele adulterou. Por causa do adultério ele mentiu e por causa da mentira ele matou. Tem uma teoria francesa chamada teoria do domínio do fato. Você não precisa sujar as suas mãos com a pólvora do revólver apertando o gatilho. O fato de você contratar alguém para cometer um crime, você tem domínio do fato. Você cometeu o crime. Você contratou um pistoleiro, por exemplo. Então foi o que Davi fez. Ele cometeu o domínio, ele tinha o domínio do fato. Urias foi morto. Ele tentou, olha, traga Urias para cá. Urias foi. Meu amigo, vai descansar, fica com sua mulher. De jeito nenhum, não sou um sem vergonha. Meus amigos estão no front de batalha, no front de batalha, eu tenho que ir para lá. Eu não tenho cabeça para ficar aqui em casa, não. Eu fui preparado para a guerra. O senhor é comandante em chefe das Forças Armadas, eu tenho que ir. Não, mas descansa, moço, você está trabalhando muito. Uma oferta é grande, aí o santo desconfia. Eu vou, não. Tentou, esse infeliz não quer facilitar as coisas. Até o momento que ele diz assim, bote Urias na linha de frente do pelotão. Porque os que estão na linha de frente do batalhão, do pelotão, são os primeiros a serem mortos na guerra. E foi o que aconteceu. O medo e a vergonha de reconhecer o pecado da cobiça, do adultério, fez aquele homem se transformar num assassino. O pecado vai crescendo em escala. A gente está ouvindo falar sobre o tarifaço e está ouvindo falar os repórteres falando sobre... Eles estão tendo uma escalada da crise. E ali teve uma escalada da crise. Então começou com algo que parecia pequeno. Não, pode deixar que eu controlo. Daqui a pouco fugiu do controle. Quando foge do controle, bate o desespero. E o mais triste, irmãos, é saber é que algumas pessoas só vão confessar o seu pecado no dia em que forem desmascaradas. Só que quando for desmascarado, você não precisa confessar mais não, porque todo mundo já descobriu. Eu quero dizer para você, como pastor, que milita na labuta pastoral há pelo menos 15 anos, ininterruptamente, sem brincadeira, levando a sério como o maior propósito da minha vida, que quando você enfrenta um pecado e você tem coragem de confessar o seu pecado, você trilhou cerca de 70% a 80% do caminho de libertação. Se você tiver coragem de peitar o pecado e confessar, você está trilhando 70% a 80% do caminho de libertação. Tiago fala sobre isso. Confessem seus pecados a Deus para serem perdoados. E confessem suas faltas uns aos outros para serem sarados. Mas não pode ser para qualquer pessoa. Tem que ser para gente de calibre espiritual, de condição espiritual que te ajude. E não que no outro dia esteja na rádio corredor. Senão você cria um outro problema igualmente grande. Mas tenha coragem de enfrentar os seus demônios, enfrentar pecados. E a reação de Davi é a reação nossa. Por quê? Olha que coisa triste, meus irmãos. Olha que coisa triste. Davi, ele recebe o profeta Natã. E Natã conta uma história, uma ilustração. Eu gosto de ilustrações, igual Spurgeon. Spurgeon dizia que um sermão sem ilustração é como uma casa sem janelas. Facilita a compreensão. Ele é muito didático. Ele diz assim, Davi, um homem e tal, conta aquela historinha toda. Parece uma história simples, infantil. E Davi, na hora, ele levanta como eu vejo as pessoas levantando. Uma pessoa que faz isso aqui é um sem vergonha. Uma pessoa dessa aqui merece uma surra. Merece uma chicotada no meio da praça ali do Mercado Central, na frente de todo mundo, para largar de ser sem vergonha. Essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Ah, meus irmãos, nessa hora dá aquela cara branca, falta o chão. Na hora em que pecados são desmascarados, na hora em que o Senhor traz à tona tudo aquilo que estava em secreto, Deus chama para poder nos tratar. Bota as barbas de molho e bota a mão na consciência. Muitas vezes a gente é muito empolgado da boca para fora, para acusarmos os pecados dos outros, quando às vezes nós mesmos estamos cometendo os mesmos pecados em secreto. Deus vai se levantar para fazer justiça. E a justiça de Deus, irmãos, é uma justiça implacável. Não tem como você impetrar o habeas corpus. Olha, não, Senhor, não tem. É algo que tem que ser tratado diretamente com Deus.
e o Senhor nos chama à retranca. O próprio Deus nos alcança com a sua justiça e juízo. Em quarto lugar, caminhando para o fim, as consequências do pecado são amargas e dolorosas. Vamos ler aqui a partir do versículo 10. As consequências do pecado são amargas e dolorosas. Agora, pois, Deus falando para Davi por meio de Natã: a espada, olha que palavra dura, jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e a sua própria vista, e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Olha só: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Quando ele quis dar uma de régua do mundo, de baluarte da justiça, ele falou assim: o crápula que fez isso aqui vai restituir 4 vezes mais. Essa foi uma boa abordagem que eu vi no estudo dessa mensagem aqui. Que essa palavra dele, irmão, serviu para a punição e juízo do próprio Deus na vida de Davi. Ele teve a morte de 4 filhos. Primeiro, o próprio Deus matou, que foi esse primeiro filho com Batseba, e os outros 3 foram mortes dentro da própria família, entre os próprios irmãos, como foi o caso, por exemplo, de Absalão e mais outros 2. 4 filhos morreram dentro da própria casa, crimes de sangue acontecendo. Eis que farei com que da sua própria casa venha um mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança, Davi jejuava, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz, como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura, mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: sim, a criança morreu. Consequências do pecado. Não brinque com o pecado, porque o pecado é igual cartão de crédito. Você vai comprando ali: oh, rapaz, coisa boa, eu comprei isso aqui, comprei aquilo ali, mas a fatura chega. E quando a fatura chega, é inescapável. E se não pagar, você sabe o que acontece. Aquilo vai virar uma bola de neve. Não brinque com o pecado. É a ordem de Deus para nós. Deus falou para Caim e fala para nós também. Não brinque com o pecado. O pecado está à porta. Compete a você subjugá-lo. Você não pode ceder ao pecado, você precisa resistir ao pecado. As consequências do pecado são amargas e dolorosas. Nós temos que ter, irmãos, a honestidade de muitas vezes reconhecermos que lutas que enfrentamos são consequência dos próprios pecados que escolhemos cometer. E a fatura chega para todos. Chegou para Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, um poeta do Senhor, um músico do Senhor, um gigante, um guerreiro nas mãos do Senhor. Mas porque ele retardou o seu tratamento, meus irmãos, quanto foi difícil. O que os oncologistas dizem, os especialistas? Se os cânceres forem descobertos no comecinho, a chance de cura é muito grande. Eu já tive algumas ovelhas que venceram o câncer, especialmente câncer de mama. Mas o que foi o grande diferencial? Um excelente tratamento e, principalmente, a descoberta precoce, no comecinho. No comecinho. Não espera ter sintomas. Não espera a coisa ficar meio que fora do controle. A barragem, a represa, começar a apresentar fissuras como quem vai rachar e romper. Toma providência, enquanto você tem controle da situação. E não se esqueça que o medo e a vergonha de reconhecer um erro e um pecado faz com que cometamos outros. Por último, Deus pode transformar a desgraça em graça.
versículos 20 a 25, dizem assim: Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: Que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e pôs a comer. Olha quanta riqueza que tem nesse texto aqui. O versículo 20 fala que, então Davi se levantou do chão, que é assim que a gente fica muitas vezes por causa do pecado, nocauteados. Quem é que diz que um rei, que tinha todo aquele glamour, aquelas roupas palacianas, toda aquela pompa diante de si, estava ali no chão? E é assim que muitas vezes a gente fica por causa do pecado. Então Davi se levantou do chão, aí começa a se recuperar, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Essa postura de Davi o diferencia de muita gente que se considera um cristão, um evangélico, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles cometem pecados e eles não acreditam no poder do perdão do Senhor para o pecado que foi cometido. Eles não acreditam que o Senhor tem graça para o coração quebrantado. O Senhor perdoa quem se arrepende do seu pecado. O Senhor dá uma nova chance. O Senhor possibilita um recomeço. A Bíblia diz que quem confessa seu pecado e o abandona alcançará a misericórdia. O Deus que não contabiliza crédito, Ele também não vai contabilizar dívida daquele que foi perdoado. Foi perdoado, foi perdoado. O Senhor apaga e vira a página e a gente tem que tocar a vida. Mas o que acontece com as pessoas? São golpeadas pelo pecado e por causa da vergonha elas não fazem o que Davi fez. Retomar a sua dinâmica de adoração ao Senhor. Meu irmão, volte a adorar o Senhor. Volte a congregar. Volte a servir, porque é aí que vai ser a tua cura. A igreja é uma Betesda, é um lugar de misericórdia, é o lugar da cura do Senhor para todos nós. É aqui mesmo que o Senhor preparou para a gente ser transformado e curado. Aceita esse tratamento do Senhor. Se aproxima do Senhor, porque ali você vai ter a terapêutica do céu para o seu coração. Não vai se enclausurar, não vai se encastelar, porque muitos ficam orgulhosos. Ali é um bando de hipócrita, que é pior do que eu, não sei o quê. Aqui não é concurso de quem presta mais ou menos, não. Aqui é uma comunidade de perdoados pelo Senhor, que estão encarando a vida cristã com radicalidade. Não deixe se abater por isso. Você vai ver o próprio Davi escrevendo salmos fantásticos. E um deles ele diz assim: Senhor, devolve a minha alegria da salvação. Irmãos, isso é muito lindo. Porque o pastor John Piper fala sobre isso. A pior coisa que aconteceu com Davi não foi simplesmente cobiçar, não foi simplesmente se prostituir com Batseba, não foi matar Urias praticamente. A pior coisa que aconteceu com ele foi a raiz do problema, foi perder a alegria da salvação. Porque quando nós perdemos a alegria da salvação, a capacidade de nos deleitarmos no Senhor, nós nos tornamos presas fáceis para todo tipo de pecado. Você precisa se reabilitar espiritualmente. A cura para o seu coração, para a sua alma, passa por você reerguer o altar de adoração a Deus dentro do seu coração. Você voltar para a presença do Senhor, encher a tua boca com júbilo e cantos de louvor a Deus. Consagrar o teu corpo de novo no altar do Senhor. Pai, emprestei esse corpo aqui para o que não presta, para a imundície, mas eu quero que ele seja, ó Deus, um instrumento de honra na tua presença. Eu quero que a minha vida seja, ó Deus, como um vaso de honra na tua casa, para o louvor da tua glória. Volta o texto para nós aqui, por favor. Calma um pouquinho, que a gente está terminando. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, puseram-na diante dele e comeu. Os seus servos disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou, chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e com ela teve um filhinho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias por causa do Senhor. Quanta riqueza nesse texto. Deus tem poder para transformar os escombros da nossa vida em um palácio para adoração a Ele. Se você acreditar na restauração do Senhor, você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo na tua vida.
quando aquele homem foi forçado por Deus a parar. O próprio Deus nos faz brecar, o próprio Deus nos faz parar, é o que diz a Bíblia. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, e é Ele mesmo quem vai nos sarar. Ele fez a ferida, e Ele vai costurar, e Ele vai nos restaurar, para vivermos diante dEle. E olha como é que fecha lindamente esse texto. Ele vai apresentar a criança para quem agora? Para Natã, porque geralmente nós passamos a odiar aquelas pessoas que Deus instrumentaliza e usa, para nos exortarem sobre o pecado. Não faça isso. A Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas por aqueles que amam. Essas pessoas são instrumento e providência de Deus para a tua restauração. Dói, fica corado de vergonha, sim, mas é para Deus tratar a tua vida, e o Senhor tem poder para gerar em nós recomeços. A Bíblia diz que ao coração quebrantado Deus não despreza, o coração humilde Deus se agrada. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Quem chega com humildade diante do Senhor, Deus derrama graça sobre a sua vida. Vai aparecer para vocês a foto de um pastor australiano chamado Michael Guggenbeck. Esse camarada, alguns anos atrás, ele fez uma grande farsa, porque ele escreveu uma música que nós vamos cantar já já aqui. Ficou famosa no Brasil na voz da Gabriela Rocha, Creio que Tu És a Cura. Ele estava enfrentando uma crise com reflexos na mente, na alma, no corpo, adoecendo, e compôs essa canção. Tornou pública a seguinte informação: eu estou lutando contra um câncer terminal. Muita gente se compadeceu, essa canção se tornou alvo da devoção de muitas pessoas. Depois de um tempo ele não aguentou sustentar aquela farsa e disse assim: não tem câncer coisa nenhuma, eu estou lutando há cerca de 16 anos contra pornografia. Esse é o meu câncer, essa é a minha luta. Mas essa música, irmãos, é tão linda, que ela não foi rejeitada, porque ela, assim como foi com o Salmo 51 de Davi, enquanto eu calei o meu pecado, envelheci eu sei, mas o Senhor se compadeceu de mim. A mesma coisa ele vai dizer: Senhor, creio que Tu és a cura. Deus tem poder. O vício em pornografia é muito forte, e ele vai atraindo outros pecados. Eu me lembro quando a cantora Amy Winehouse faleceu, o pai dela deu entrevista. Você sabe que ela foi dilacerada, destroçada pelas drogas. Aí o pai dela tinha dado uma entrevista e disse assim: eu não creio que a maconha seja porta de entrada para outros vícios, mas no caso da minha filha foi. Já pensou uma conversa dessa, uma conversa ruim? Eu não creio que a maconha seja porta de entrada para outros vícios, outras drogas, mas no caso da minha filha foi. Pronto. Eu quero dizer para você que isso aqui muitas vezes é a porta de entrada para muitos e muitos problemas. Começa ali com um deleite virtual, daqui a pouco você tem necessidade de materializar aquilo ali. Às vezes, irmãos, tem gente lutando contra pecados de infância, porque foram defrontados com pornografia, e aquilo vai exigindo, assim como os psicotrópicos, outros tipos de drogas, doses cavalares, cada vez mais altas e maiores. E a pessoa começa a ter compulsividades, reflete no casamento, tantas áreas da vida. Eu estou dando um exemplo. Mas eu selecionei essa canção para a gente cantar. Porque assim como um dia aquele homem, com vergonha, mesmo assim, colocou diante do Senhor a sua oração, depois foi a público, confessou o seu pecado, pediu perdão, recebeu o perdão e se tornou um dos grandes cânticos de adoração mundo afora. Brotou na Austrália, chegou aqui em Balsas para nós podermos cantar: Senhor, creio que Tu és a cura.